Hoje vamos falar sobre os piores dias para se operar criptomoedas. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode identificar estes momentos. E sim, pessoal, aquele velho ditado, aquele clichê de que não operar também é uma forma de se operar, é verdade e muito útil, principalmente em momentos como agora. Começando aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês o próprio Bitcoin, tá? O Bitcoin, querendo ou não, é o termômetro de todas as criptomoedas, tá? E ele nos diz muito sobre as tendências, os dias em que realmente a gente tem boas oportunidades de operação, tá? Nem todo dia é um bom dia para se operar e saber identificar estes momentos, esses dias, é essencial se você quer ter constância de resultados no trade. Primeiramente, pessoal, estou aqui no gráfico de 30 minutos, a gente já consegue reparar alguns padrões aqui, principalmente uma certa lateralidade nesta movimentação. Então a gente teve aqui uma movimentação mais abrupta do preço, tá? Devolvendo esta pernada de queda aqui e desde então a gente tem uma movimentação mais explosiva de liquidez. Normalmente essas são movimentações de notícias e a gente tem aqui um padrão de consolidação que desceu um pouquinho e está consolidando de novo. Em tempos maiores isso aqui é um padrão só, mas em tempos menores de 30 minutos, por exemplo, a gente consegue fatiar isso aqui, inclusive dividindo em dias, né? Então a gente tem dias diferentes aqui. Aqui a gente tem 15, 16 e aqui eu tenho 16, 17. Então a gente repara que em dias ruins de oportunidade, em dias ruins de operação, a gente tem este padrão de caixote, tá? A gente sempre fica preso dentro de um caixote. Perceba que este caixote aqui no BTC tem apenas 2%, tá? Então é um caixote extremamente pequeno, isso aqui não dá nem operação de scalp. Por quê? Que mesmo que você faça um scalpzinho de bottom fishing aqui, você vai esperar pelo menos uma vela de confirmação, um rompimento de máxima e com isso você perde aqui potencial entrada, tá? Então em ambos os lados aqui fica muito complicado você realizar qualquer tipo de operação, mesmo que seja um pequeno scalp, tá? Então normalmente dias ruins de operação, dias ruins para o trade, a gente tem esta formação de caixote aqui, lateralidade mais presente, mais visível, principalmente em tempos gráficos medianos, tá? Mediano para mim é uma hora, 30 minutos, até o 15 minutos você também pode considerar um tempo gráfico mediano, a gente percebe este padrão aqui. Outro padrão gráfico muito interessante que a gente pode observar é reduzindo o tempo gráfico, tá? 15 minutos ou até mesmo 5 minutos, e a gente percebe aqui agulhadas, tá? A gente tem muita sombra, tá? Muita sombra em velas em um tempo gráfico menor, tá? A gente tem aqui doji, sombra para cima, sombra para baixo, sombra de fundo, sombra de topo, tá? E quanto mais a gente vai reduzindo o tempo gráfico, que a gente pode passar para os 5 minutos, mais sombras aparecem, então a gente vê muita agulhada nessas movimentações, tá? São movimentações mais falsas, tá? A gente tem clímax de volume constantes, ó. A gente percebe constantemente alguns clímax de volume e normalmente este padrão aqui dentro de um caixote, ele pode servir como base para você não operar, tá, pessoal? Não opere esse tipo de movimento. A gente está num caixote pequeno, a gente está preso dentro de uma lateralidade e a gente tem muita sombra em tempos gráficos menores. Isso aqui me indica falta de força, falta de tendência e essa daqui é a famosa lateralidade de cassino, tá? A operação aqui dentro normalmente é um cassino, pode subir, pode descer, mas normalmente quem ganha é a casa. Outras confluências, pessoal, a gente pode usar aqui o TRDR. Eu gosto muito de usar este site, tá? É trdr.io. Você pode fazer uma conta gratuita, tá? Estou usando aqui uma conta grátis e você pode ver aqui o preço, né? O gráfico do Bitcoin e aqui embaixo a gente tem algumas informações, tá? Esse indicador aqui é o Long Short Ratio, tá? Ele nos aponta mais ou menos a porcentagem de pessoas alavancadas, né? De operações alavancadas no mercado futuro. A gente percebe neste momento que a gente tem 66% das operações em long contra apenas 33% de operações em short, tá? Aqui a gente tem o Open Interest, tá? Então é a quantidade de dinheiro alavancado no mercado futuros e aqui embaixo eu uso um indicador de liquidação, tá? Eu quero ver o quanto de dinheiro está sendo liquidado do mercado. A análise aqui, pessoal, é bem simples, tá? Basicamente, quando a gente tem muitas pessoas apostando em long, né, muitas operações de long, o mercado tende a ter uma liquidez para baixo, então ele tende a vir a buscar os stops, justamente porque, numa teoria bem simplista, é mais fácil pagar uma quantidade menor de pessoas com lucro em short do que pagar uma quantidade maior de pessoas com lucro em long, tá? Basicamente é isso. O Open Interest aqui nos diz a quantidade de dinheiro alavancado no mercado, tá? Então a gente sempre quer ver um mercado em tendência, o Open Interest subindo, a gente quer mais dinheiro entrando na tendência, e quando o mercado está lateralizado, a gente quer ver o mercado reduzindo o seu Open Interest. E a liquidação também é apenas um indicador de quanto dinheiro foi liquidado nas movimentações. E aqui também tem um detalhe importante, pessoal. Sempre quando a gente tem aqui o nosso Long Short Ratio, né, com um desequilíbrio, que normalmente a gente vai ter ele desequilibrado, a gente tem uma movimentação inversa à quantidade principal, tá? Então se a gente tem aqui mais longs, normalmente a gente tem uma movimentação para baixo, tá? Porém percebam que aqui a gente está numa lateralidade no gráfico, como eu mostrei antes para vocês, a gente está preso dentro de um caixote. Eu estou com o meu Long Short Ratio aqui praticamente estável, tá? Só que nessas movimentações mais laterais, o interessante é o Open Interest começar a cair, mas não é o que a gente está observando, tá? A gente observa aqui que o Open Interest subiu, e então ele está se mantendo alto. A gente tem
tem bastante dinheiro alavancado no mercado, porém a gente não tem tendência. E isso aqui é um indicativo de que as corretoras estão buscando liquidez no mercado, elas estão liquidando ambos os lados, elas estão buscando operações de stops e alvos mais curtos justamente para pegar dinheiro, din-din, liquidação para fazer caixa, tá? Então aqui literalmente é uma região onde as corretoras estão ganhando dinheiro, tá? A gente percebe também aqui nas liquidações a quantidade de dinheiro sendo liquidado, tá? E aqui também é interessante uma confluência bacana, tá? A gente percebe que nesta movimentação de alta aqui, deixa eu dar um zoom para vocês, ó, a gente teve uma alta e uma queda, tá? Praticamente nas mesmas regiões, tá? Tanto de máximas e mínimas. E vejam que na alta a gente teve um certo valor em short sendo liquidado aqui, mais ou menos na casa de 20,9. Porém, quando desceu na mesma região de preço, tá? Na mesma abertura e fechamento praticamente, a gente teve o valor aqui de liquidação de praticamente 50, o dobro do short, quer dizer que nós temos muitas operações curtas de long nesta movimentação, confluindo aqui com o nosso long short rate. Ou seja, nós temos aqui muito valor alocado em pequenas operações, sejam de long, sejam de short. Então, quando a gente tiver o rompimento deste canal lateral, seja para cima, seja para baixo, a gente vai ter uma movimentação mais forte de tendência. Então, provavelmente, quando a gente sair deste caixote, não tem como afirmar se vai ser para cima ou para baixo, a gente pode ter uma movimentação de começo de tendência. Certo, gosto muito bonito, mas e aí? Como é que eu faço? Eu opero, não opero? O que eu vou ver depois? O que eu não vou ver? Bom, pessoal, primeira coisa, tá? Quando a gente está neste tipo de movimentação, de liquidação, tá? Não tem como você prever antes, tá? A gente sempre trabalha com o tempo atrasado. Então, ontem começou este movimento aqui, mas não tinha como ter certeza, tá? Porém, hoje, a gente já analisando essas confluências, esse caixote já dava pra gente perceber que não tem operações nessas movimentações, tá? Então, a movimentação começou ontem, a gente hoje está preparado para não operar este caixote aqui, tá? Não tem nem range de preço para você tentar um bottom fishing aqui em scalp. Mas eu vou ficar de olho no rompimento desse caixote, só que eu não vou querer um rompimento aqui nos 5 minutos, tá? Os 5 minutos está muito a risco nessa movimentação. Ao invés disso, eu vou passar aqui, por exemplo, para o gráfico de 1 hora, e aí sim, no 1 hora eu quero um rompimento com vontade, um rompimento com volume, tá? Eu quero uma barra aqui rompendo com força, com movimentação, tanto faz se vai ser para cima ou se vai ser para baixo, e aí sim a gente entra num movimento explosivo, e a partir deste movimento explosivo, aí sim a gente começa a surfar a tendência, seja de alta, seja de baixa, tá? Então não tem por que a gente ter pressa em pegar zonas de rompimento, tá? Essas regiões de caixote, pessoal, elas são muito cruéis para quem gosta de operar com ordens penduradas, tá? Então se você gosta de operar com ordens penduradas, muito cuidado com estas regiões de preço, tá? Elas são extremamente cruéis, pois elas espetam a sua ordem, pegam e voltam, tá? Elas ficam presas dentro deste range, e aqui não importa se você está operando long ou short, uma hora ou outra o mercado ele vai liquidar você, tá? Então muito cuidado nessas operações, sempre analisem se realmente o mercado está disposto a dar dinheiro, tá? Não entre no mercado de lateralidade, não entre no cassino, aqui nenhum indicador funciona, RSI vai estar morno, estratégias vão estar mornas, médias estarão alinhadas horizontalmente, tá? Então na lateralidade é só rezar, não tem muito o que fazer, a gente quer sair dessa lateralidade, a gente quer pegar uma tendência e aí sim a gente vai surfar esta movimentação. Não esqueçam que vocês podem usar aqui o site trdr.io para ter esses dados aqui de análise quantitativa, tá? De long short, open interest e liquidação, tá? Lembrando que o mercado de criptomoedas é um mercado manipulado, é um mercado diferente do mercado tradicional, e estas análises, essas confluências on-chain das corretoras é de extrema importância para as nossas operações. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal e deixe nos comentários se você quer mais conteúdo sobre o TRDR, sobre esses dados on-chain, que caso a gente tenha bastante comentários, eu posso trazer uma análise e uma visão mais profunda desses indicadores. Isso é tudo, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.